diversos personagens ao longo de milênios, sendo que temos uma marca mais expressiva na vinda do nosso mestre, que exemplificou, que passou um período da sua existência junto a nós, nos dando informações importantes para que a gente deixasse de ser um analfabeto funcional das crenças. Mas nós nos acomodamos, e é muito fácil perceber isso. Até porque, às vezes, nós nos abalamos porque tudo aquilo que recebemos de informação e que buscamos de informação, de repente, ela não tem valor para nos afastar das nossas intranquilidades? Quando eu faço essa pergunta, eu estou dizendo que, efetivamente, nós não conseguimos entender ou interpretar tudo aquilo que lemos e tudo aquilo que foi passado para nós como informação de conduta de vida. E é por isso que eu estou parado na introdução do Evangelho, tentando a cada palavra entender o que está sendo ofertado neste livro que eu já li muitas vezes. Nós já lemos muitas vezes. Em algumas situações, até decoramos muitos capítulos. Mas ainda não conseguimos deixar de ser analfabetos funcionais na hora de entender, interpretar, absorver e saber o que realmente está aqui contido. E eu vou ler um pedaço da introdução quando se trata do objetivo dessa obra. Ele vem num detalhamento muito interessante que nos diz aqui o seguinte: é terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam as suas crenças, porquanto jamais ele constitui matéria das disputas religiosas, que sempre e por toda a parte se originaram das questões dogmáticas. Entenderam? Das questões dogmáticas. Aliás, se o discutissem, todos esses grupos chamados religiosos, neles teriam as seitas encontrado sua própria condenação. Sua própria condenação, visto que, na maioria, elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral. Código de ética, moral, não mística, moral, não religiosa, moral, conduta diferenciada que temos que ter para realmente nós sairmos do analfabetismo funcional da chamada religião, que exige de cada um a reforma de si mesmo. Para os homens em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. Na mais rigorosa justiça pública-privada. Atitude, ação, comportamento, transformação, respeito ao próximo e não apenas o peditório, para que todas as situações que nos cabe fazer, a gente esteja sempre transferindo a responsabilidade para quem quer que seja. Mais um ponto aqui que eu gostaria de chamar a atenção, que se essas todas religiões se discutisse, nele teriam seitas encontrado a própria condenação, visto que, na maioria, elas se agarram só a essa parte mística e esquecem a parte moral. E é disso que nós estamos tratando, parte moral. Transformação, mudança de conduta. Procurar criar na nossa intimidade uma leitura de interpretação, para que a gente se afaste desse analfabetismo funcional, das chamadas informações que a espiritualidade nos dá com extrema propriedade. Precisamos rever tudo isso que temos lido. Precisamos rever tudo isso que temos tentado
nas horas de agonia, na ansiedade de ver as nossas chamadas oportunidades de crescimento espiritual pelos denominados problemas e sofrimentos, saber exatamente em que ponto nós estamos da nossa resistência íntima de buscar e saber fazer as nossas transformações. Isso é muito importante. Nós carregamos medos. Medo de quê? Medo da nossa própria intimidade. Porque o universo não foi feito para nos assustar. Nós nos assustamos exatamente com a nossa conduta, com as possibilidades que temos de não saber o que fazer diante de diversas situações que a vida nos coloca, para que a gente trabalhe de uma maneira mais objetiva e consciente no processo de mudança e transformação. Aí as enfermidades nos tocam, porque elas são fabricadas no nosso campo mental. Elas têm um nascedouro nas deformações de pensamento que nós temos, individual e naturalmente, num processo coletivo de toda a sociedade que nós estamos inseridos. No particular, um pouco mais afastado de nós, na sua abrangência no universo. Somos seres interligados numa corrente de afinidades, que elas nos oferecem aquilo que nós solicitamos. Precisamos rever tudo isso. Nos incomoda, evidentemente, mas a hora é chegada. A hora é chegada. Lembram quando o mestre disse: ó raça incrédula e depravada, até quando eu vos sofrerei? Não é nada mais, nada menos do que isso. Até quando? Quanto tempo? Em que momento que nós vamos criar um processo de transformação íntima para que a gente consiga estar diante de uma nova realidade e deixar de ser uma raça incrédula e depravada, apenas buscando ritos, buscando dogmas, buscando tantas situações apelativas, como se elas fossem transpassar, para a nossa intimidade e nos modificar sem o devido esforço de cada um, com a saída do analfabetismo funcional espiritual. Então é hora, é a hora. A hora é chegada, está aí. Nós esperamos tanto, tantas coisas, pedimos tanto a Deus tantas coisas, está tudo nos ofertado. Tudo que nós pedimos nos foi dado e nos está sendo dado. Por quê? Quando nós pedimos para poder sair das intranquilidades, Ele nos oferece a oportunidade de sair da intranquilidade fazendo o exercício da tolerância, o exercício do afeto, do amor, o exercício da transformação, da paciência, da percepção. São elementos que estão aí residindo nesse nosso analfabetismo funcional doutrinário. Temos que olhar com confiança e fé e muita determinação, porque o Pai já nos dá tudo. Tudo está dado, ofertado, não tem nada em algum escaninho escondido de nós. Não, mas nós temos que procurar saber onde cada um deles se encontra para a gente ir lá alcançar e poder mergulhar no processo da satisfação pessoal do trabalho que está sendo realizado. É para nós muito importante esse momento. Um momento que tem mudado muito a cabeça de todos nós. Primeiro, da intranquilidade, da chamada angústia, dos processos de quase depressão ou até depressão. Não podemos. Nós temos que olhar com firmeza e determinação. Chegou a hora é essa. Ou nós vamos, ou vamos ficar no tempo, porque o tempo pertence a cada um de nós. Mas nós já temos as informações básicas, vamos dar a elas consequência. Luta, muito trabalho, e muita tranquilidade e serenidade. Não deixar a amargura tocar a nossa intimidade, porque ela não faz parte de nós. Não faz parte de nós. A nossa tranquilidade é servir, é trabalhar, é crescer, é aproveitar cada uma das oportunidades que é colocada à nossa porta e que a gente não quer perceber. Foi isso que o Mestre nos disse muito.
Então, quando nós estamos parados na introdução do Evangelho e na hora que começarmos a retornar o avanço, nós vamos perceber que efetivamente nós ainda somos analfabetos funcionais do próprio Evangelho, que vem sendo repaginado por tantos personagens, inclusive até por muitos de nós. Quando percebemos cada coisa, temos condições de definir outras, perceber mais outras e transmitir tantas a tantos que às vezes nos escutam. Quando nós rezamos, às vezes, o próprio Pai Nosso, nós não percebemos o que estamos dizendo. Pai Nosso que estás no céu. Claro que está no céu, está em todos nós. Venha a nós o vosso reino. O reino está à nossa disposição. Está conosco. Não precisa vir a nós. Nós temos que ir descobrir o reino. Seja feita a tua vontade, é claro. A vontade é a luz, é a ciência, é a lógica. É todos os fatos que estão à nossa disposição. Não precisa a gente dizer a Deus, seja feita a tua vontade, nós estaremos determinando a Ele que faça aquilo que já está feito. É essa a ideia. Assim na terra como no céu, até porque não existe esta distinção de céu e terra. É tudo um universo em movimento. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Precisamos conquistar o pão nosso da segurança íntima, o pão nosso do alimento, o pão nosso da relação positiva. Não é? Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. E perdoai as nossas ofensas. Nós não ofendemos a Deus. Não existe essa possibilidade. Não ofendemos a Deus. Ele não se ofende com a criação. Jamais. Ele espera. Porque ele sabe que a criação é digna. E assim somos dignos. Não é? Perdoar as nossas ofensas? Não. Nós não o ofendemos. Ele não é aborrecido com nenhum de nós. Assim como nós perdoamos. Assim como nós perdoamos. Quantas vezes efetivamente nós perdoamos? Ou somos também analfabetos funcionais em perceber que não sabemos o que é o perdão. Nós lemos, interpretamos, mas não armazenamos com a sua devida transparência e firmeza. Não é? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentação. Como? Você acha que o Criador, a gente tem que pedir a Ele para não nos deixar cair em tentação? Ou isso é responsabilidade nossa, unicamente nossa? É assim que é. Não é? Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal. O mal não existe. É o bem egoísta, como nós já falamos. O Criador não criaria o mal. Para quê? Para quê? Isso não faz parte da sua essência. Não podemos nunca imaginar isso. E é isso que está nos incomodando, porque nós começamos a ter que sair da não percepção da verdade que está colocada diante de nós e que a gente lê, decora e não entende. Não é? Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal. Não é assim. O Pai Nosso, que está em nós, é que tem que funcionar. Porque o Mestre disse, sois deuses. Todos somos força, energia, em trânsito, buscando a luz. Muito obrigado pela paciência. E se eu não fui doce, então eu acertei, porque não era esse o objetivo mesmo. E eu estou falando aqui para mim. Eu disse inicialmente, nós somos analfabetos, não é? Funcionais do Evangelho. Quando eu disse nós, me coloquem em primeiro lugar. Um abraço.